A J.K. Rowling anda falando muita besteira na internet, provando que ao ficar rico ela entrou numa bolha de ignorância. Porém, Harry Potter faz parte da vida de muita gente. A gente deve cancelar a obra? Sim. Para daqui uns 50 anos ninguém mais lembre dela. Não, mentira, eu nem tenho tanto poder assim. You have no power here. Acontece que cada vez que a gente consome algum produto, um livro... livro, seja o novo jogo Hogwarts Legacy, filme, enfim, qualquer coisa, ela ganha ainda mais dinheiro, repercussão, e claramente ela não merecia tanto. E para não te deixar órfão de menino bruxo, eu vou trazer aqui um personagem, que é um jovem, destinado a ser um bruxo, um escolhido, que usa óculos, tem uma cicatriz na testa, perdeu os pais e tem uma coruja. Mas não é o Harry Potter. É um livro de Harry Potter que não tem Harry Potter. Mas alguém que na verdade é mais legal que ele, o Timothy Hunter, que pode ser a próxima aposta da Warner, uma vez que devido à autora, talvez eles não queiram continuar produzindo filmes, séries, materiais baseados em Harry Potter. Quando criança eu li A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban emprestados e O Cálice de Fogo. E eu achava legal. Na verdade eu só parei de ler os livros porque houve um hiato entre o quarto livro e o lançamento do quinto, A Ordem da Fênix. E nesse hiato eu descobri um livro chamado O Senhor dos Anéis. E aí a fantasia adolescente deixou de ser meu foco naquele momento que eu era adolescente. No entanto, eu ficava pensando que a ideia tinha sido muito boa. Como é que alguém tinha pensado nisso? Um jovem destinado a ser um bruxo, uma escola de magia, no mesmo mundo que o nosso, só que escondida. Mas não demorou até eu descobrir que, na verdade, ela copiou o seu personagem principal do Neil Gaiman. 7 anos antes do lançamento da Pedra Filosofal, foi lançada uma série em 4 volumes chamada Os Livros da Magia, pela DC Vertigo, o selo adulto da editora. Porém, não foi apenas nele que ela se inspirou. Em 1968, uma autora chamada Ursula Kreber-Le Guin, acho que é assim, lançou O Feiticeiro de Terra-Mar. E nessa história, temos a mesma premissa. Um garoto, órfão de mãe, descobre seus poderes e vai para uma escola de magia. A motivação dela foi criar uma história com magos adolescentes, uma vez que os magos sábios da época eram representados por idosos, como o Gandalf, o Merlin. E falando em representação, ela foi muito corajosa para a época, pois ela trouxe protagonistas negros e muito da cultura oriental para a ficção científica. Mas isso vai ser aprofundado em outro vídeo, ou não, se o capitalismo me der tempo. Claro que a Úrsula serviu de inspiração para Neil Gaiman também, assim como para outra escritora preconceituosa britânica. Bom, tem alguns outros livros nos quais ela se inspirou, inclusive alguns chegaram a processá-la. Porém, o que interessa hoje é fazer essa substituição rápida, e para isso eu vou focar no Tim Hunter, do Gaiman. Ele é descendente de uma linhagem de grandes magos, e ele está destinado a ser o mais poderoso deles, se assim ele desejar. Ou seja, ele não é obrigado, ele tem a escolha. Os futuros poderes mágicos dele atraem personagens ocultos e sinistros que o levam a decidir se ele vai usar esses poderes para o bem ou para o mal. O Neil Gaiman nega que tenha visto alguma semelhança e nunca quis entrar numa disputa judicial, mas a explicação para isso é simples. A DC Comics, que lançava as aventuras do Tim Hunter e os filmes do Harry Potter, pertencem à mesma companhia, a Warner Brothers. Na verdade, a criação dele foi para apresentar os universos da DC Comics através dos olhos de uma criança de 12 anos. As aventuras se passam no universo do Sandman, então ele é guiado por esses mundos fantásticos, como o Reino de Fadas, Camelot, todos os outros do universo DC, por personagens como o Dr. Destino, o John Constantine, a Zatanna e o próprio Morpheus, o Sandman, entre outros da DC Comics. E é por isso que eu acho que agora que o caráter da autora está desmoronando, é hora da Warner mexer na gaveta e puxar esse menino bruxo. Então se estiver pensando em reler Harry Potter ou começar a ler ou ver os filmes, pensa em primeiro pesquisar e ler os livros da magia. Que aí tu não vai estar adquirindo nem consumindo nada de uma pessoa transfóbica e preconceituosa, que, como era de se esperar, não teria a capacidade mental de pensar num universo tão coeso
sem ter roubado ideias. E como Neil Gaiman é o segundo do ranking de gênios dos quadrinhos, apenas atrás do Alan Moore, os livros da magia também é um jeito legal de tu entrar nesse mundo do universo do Sandman. Espero que o fator nostalgia seja deixado um pouco de lado. Eu sei que foi o livro que fez muita gente se apaixonar pela leitura, eu inclusive, mas algumas coisas não envelhecem bem. A autora é um exemplo disso. Até a próxima.